falam sobre a nossa vida, Senhor. E nós estamos aqui podendo recomeçar, fazer escolhas diferentes, entendendo que esse dia, ó Deus, é uma graça tua para nossas vidas. E enquanto comunidade de fé, enquanto irmãos, possamos te adorar juntos, Pai, celebrar ao Senhor a salvação em Jesus, porque nosso coração é grato por isso, Pai. Te agradecemos também por esse momento aqui que o Senhor tem separado para esta igreja. A importância, Senhor, que o Senhor coloque em nossos corações, que devemos dar ao estudo da Tua Palavra, Pai. Que seja assim sempre, para que essa igreja cresça, Senhor, em unidade, em maturidade espiritual, para que saiamos, ó Deus, do leitinho e possamos nos alimentar de algo sólido, Senhor. E possamos enfrentar as adversidades da vida, Senhor, conhecendo a Tua Palavra, Pai. Abençoa Teu filho, irmão Alexandre, Teu servo, nesta manhã, Pai, que ele possa falar aquilo que o Senhor tem colocado ao coração dele também, em relação ao assunto que já estamos tratando. E que, Senhor, esse ensino possa transformar as nossas vidas, Senhor. Que possamos realmente sermos formados como discípulos Teus, que é a nossa caminhada aqui na escola bíblica, que estamos chamando de discipuladora, Senhor. Que seja assim, Pai, que possamos avançar, crescendo em maturidade na Tua Palavra, Pai, discípulos de Jesus, cada vez mais parecidos com Ele. Assim oramos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Sim, eu agradeço. Irmãos, bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Como a... Irmão, acho que o irmão está corrigido. Não era 4, não? Oi? Acho que é a 4 hoje, que o pastor Paulo, domingo, falou foi a 3. Não é assim. O pastor falou a 4. Na semana passada já é assim. Hoje é sim. Então, desculpa. Não. Aí, tá vendo? Olha só. Ele não tá ajudando, tá vendo? Não, eu desculpa. Você imagina? Você imagina? Irmãos, olha, mais uma vez, bom dia a todos, né? Como a irmã falou, meu nome é Alexandre. Hoje eu estou aqui para trazer um pouco do estudo que nós temos da lição 5. Dizer que hoje é um dia muito especial, porque além do Dia dos Pais, aprove a Deus que hoje fosse meu aniversário também. Parabéns para você. Fica vermelho, não. É difícil eu não ficar vermelho, né? Mas então Deus trouxe hoje esse presente para mim. Irmãos, como a irmã Thelma já falou, o estudo do nosso trimestre é sobre ética cristã, e aí a gente está usando uma revista, nós ainda temos 2 revistas aqui, caso alguém ainda não tenha, que ela fala sobre o comportamento do crente, princípios bíblicos da ética cristã. Então esse é o tema central da nossa revista, e nós temos como objetivo ter a certeza de que a gente precisa demonstrar o amor de Deus nisso, fraternal, se importando genuinamente com todas as pessoas. Então esse é o centro do nosso estudo como um todo. A nossa lição de hoje, que é a lição 5, nós vamos falar sobre o amor para com todos. Tá certo? Nós vamos falar sobre o amor para com todos. O texto básico do nosso estudo está lá em Romanos 12, de 14 a 16. Bom dia. Romanos 12, de 14 a 16. Nós já oramos para manter no início da nossa aula, né? Então vamos seguir. Eu vou pedir a algum irmão que, se puder, faça a lição, por favor, de Romanos 12, 14 a 16. Quem puder, faça a leitura, por favor. Abençoai os que vos perseguem, abençoai os que não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, e chorais com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros.
Em lugar de seres orgulhosos, concedei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Amém. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nós vimos aí no texto, né, que Paulo está trazendo, na carta aos Romanos, e a gente vem durante esse estudo, nós vimos durante todo esse estudo, e agora, mais no capítulo 12, aspectos mais práticos da vida cristã, né? Não somente para aqueles que são os domésticos da fé, né, daqueles irmãos em Cristo que fazem parte do corpo de Cristo, mas agora com esse comportamento, com esse comportamento ético cristão se expandindo para todas as pessoas, se expandindo para todos os locais, certo? E aí eu pergunto, o texto traz para nós algumas virtudes, né? Se nós lemos o texto, que Paulo está escrevendo na carta aos Romanos, nós vemos algumas virtudes dentro desse texto. E aí eu pergunto, será que nós temos desenvolvido algumas dessas virtudes que estão no texto? E aí eu faço mais uma outra pergunta. Quais dessas virtudes nós consideramos as mais difíceis de se desenvolver? Né? Nós vimos ali que nós temos muitas virtudes, né? Abençoar, alegrar, não é isso? Chorar com os que choram, ser unânime, não é isso? Acho que o 14 é mais difícil, né? Oi, irmão? Não estou com o mais difícil, eu acho que é o 14. Sim. Abençoar os que perseguem, abençoar e não vos destruir. Mostrar, orar para Deus, abençoar eles. É muito difícil, né? É difícil. Não sei se eu concordam. Sim. Pessoas incrédulas, perturbam às vezes, né? É difícil, eu acho que eu sou no plano, eu não sei se vocês concordam comigo. Sim. Quem mais acha que a gente exercita essas virtudes no nosso dia a dia? A gente se esforça para exercitar essas virtudes? Sim, a gente faz um esforço, né? Porque a gente precisa amar com o amor de Jesus, né? Sim. O Senhor nos orienta sempre ao amor, ao perdão, não é opção, né? É um dever nosso. Então a gente tem que se esforçar. Mas a gente considera que fácil não é. Não é. Na verdade, ser humilde não é fácil, né? Enfim. E tantas outras virtudes que estão presentes aqui. Os irmãos podem ficar à vontade para me interromper o momento que quiser, tá bom, irmão? Então, professor Alexandre, os patriarcas era olho por olho e dente por dente. Sim. Mas Jesus veio e transformou tudo isso aí. Sim. Nossa vida, né? Sim. Só o amor em Jesus que é capaz de a gente ser assim, de que falar disso. Fora disso é muito difícil, né? Exato. A gente vai falar uma questão muito importante, a gente tem uma palavra-chave no nosso estudo e durante toda a revista, que é a palavra o quê? Comportamento, não é isso? Comportamento. Quando a gente fala em comportamento, irmãos, o que vem na nossa mente? Qual a ideia que nasce na nossa mente quando a gente fala a palavra comportamento? O que vem a nossa ideia? Vamos fazer um exercício de raciocínio, né? E aí não vamos nos preocupar tanto, talvez com a exatidão daquilo que a gente vai tentar falar, assim, eu vou falar, mas eu estou preocupado em acertar o que eu vou falar. Mas vamos fazer um exercício de raciocínio. O que vem à nossa mente a respeito da palavra comportamento? Forma de agir. Forma de agir. Oi? Postura. Uma postura. Mais o que, irmãos? Atitudes do corpo. Oi? Atitudes do corpo. Atitudes do corpo. Atitude. Mais alguma coisa? Postura, atitude. Nada mais? Eu acho que o comportamento tem que ser externado, né? O comportamento é algo externo, não é isso? O comportamento é algo externo. Mais o que? Caráter encaixa aí, caráter. Oi? Caráter encaixa. O caráter está dentro do comportamento, mais o que? Personalidade. Oi? As falas. A maneira como a gente se expressa, né? Aquilo que a gente fala, tem a ver com o nosso comportamento, mais o que? Personalidade.
a nossa personalidade vai impactar no nosso comportamento, não é isso? Alguma coisa mais? Irmãos, olha só que interessante. O comportamento, ele é um resultado, né? O comportamento é igual a um resultado. O comportamento é o resultado de como as coisas se comportam. O comportamento é algo que é inerente às pessoas e ele é inerente também aos elementos. Olha só que interessante. Se você pegar a pólvora e fizer com que ela interaja com o fogo, a pólvora vai se comportar de uma maneira, não é isso? Ao fim dessa interação, né? Se você pegar e interagir ela com a água, ela vai se comportar de outra maneira, não é isso? Olha que interessante. Então, o comportamento, ele é o resultado das nossas relações dinâmicas. O que são as nossas relações dinâmicas? Eu de manhã estou na minha casa, me relaciono com meus filhos, com a minha esposa, não é isso? Com os afazeres da casa, eu saio dali, eu pego o ônibus, tenho uma outra relação dinâmica, que é de repente pegar o transporte público, o ônibus. Aí quando eu chego no trabalho eu tenho uma outra relação dinâmica. Cada relação dinâmica que eu como indivíduo tenho ao longo do meu dia vai impactar no resultado do meu quê? Comportamento. Todo mundo concorda comigo em relação a isso? Pode falar, né? É interessante observar que o exemplo que você usou, desses elementos, ele tem que ser seletivo, porque nem todo que você vai relacionar pode ter um resultado bom. Cada pau para o fogo. Mas na nossa vida cristã, a gente não pode ser dessa forma, né? A gente não pode ser seletivo, a gente tem que se relacionar com todos, independentemente. Inclusive com o próprio inimigo, como a palavra de Deus nos diz aqui. É interessante observar isso. E aí, eu vou tentar transformar isso que a gente está falando numa pequenina fórmula, tá bom? Elementos, não é isso? Mais indivíduos, não é isso? Mais relações dinâmicas igual a comportamento. Não é? Olha que interessante. Não é isso? Você é químico é matemático, né? Oi? Você é químico é matemático, né? Olha que interessante. Então veja bem, se de repente, dentro dos elementos, a minha vida financeira vai bem, não é um elemento, né? Que vai impactar o indivíduo, que talvez seja eu, vai bem, e eu me relaciono no meu dia a dia, eu terei um comportamento específico. Porém, se talvez a minha vida financeira ou alguém na minha família não está bem, e esse elemento aqui, ele é ruim, na adição dele a mim, que sou um indivíduo, vai causar um impacto, e aí quando eu tiver uma relação dinâmica, o meu comportamento terá um resultado diferente. Mas olha só que interessante, isso aqui é a fórmula que acontece na vida do ser humano, aonde ele está na ausência de uma constante. E qual é essa constante? Essa forma aqui é uma forma que funciona sem Cristo. O elemento, mais o indivíduo, mais a relação dinâmica, quando todos eles mudam, ou qualquer um deles muda, ele afeta o meu comportamento. Mas quando eu pego elemento, mais indivíduo, mais relação dinâmica, e aí coloco a variável, coloco a constante, Cristo, né? Todo o resultado
todo o resultado do meu comportamento é sempre o mesmo. Bom dia, bom dia, bom dia. Né? Todo o resultado do meu comportamento tende a ser sempre o quê? O mesmo. Né? E aí não importa os elementos, não importa o indivíduo, não importa a relação dinâmica, quando a constante de Cristo entra na vida do ser humano, né, na nossa vida, o resultado do nosso comportamento é sempre o mesmo. Se eu tenho uma vida financeira saudável, sem problema. Mas também se eu não tenho, isso não é objeto. Né? Se eu como indivíduo, pode ser qualquer um de nós, então isso não é objeto. Eu posso estar aqui na igreja, o meu comportamento é o mesmo. Eu estou no meu trabalho, o meu comportamento é o mesmo. Mas porque, como o pastor Paulo falou da outra vez, o nosso comportamento não está no melhor de nós. A constância ética do nosso comportamento está em Cristo. Então, o que faz diferença aqui não é o melhor do indivíduo, não é os elementos nem as relações, é Cristo. Todo mundo comigo até aqui, pessoal? Ficou alguém para trás aí? Não? Então tá bom. Se alguém ficar para trás aí, fala comigo. Isso aí é um desafio constante, né? Sim. Tinha uma senhora no carro aí, transitando, camarada, uma fechada, segurei, a moça falou: "Poxa, o senhor é bem calmo no trânsito, se ela subir a sua coração, deve estrangular o cara." A postura ali, né? Estrangular o cara. Mas a constância é Cristo, né? Aí você tem certeza. O homem natural, ele vai buscar revidar o tempo todo. O homem natural ele vai buscar revidar o tempo todo. Mas nós somos revestidos de Cristo, e Cristo nos auxilia nisso. Ele nos impede de tomar uma atitude que vai desonrar o nome dele. Tá? Uma experiência rápida, uma vez eu fui no restaurante, e aí com os colegas de trabalho, todo mundo pediu o seu almoço, eu pedi o meu também. O almoço, todo mundo chegou, e o meu não veio. E o meu não veio. Né? E o meu não veio. E aí eu tô sentado, todo mundo tá almoçando, aí eu falei com a moça, olha, meu almoço não veio, e ela foi lá ver o que tinha acontecido, ela tentou dar uma desculpa, e aí todo mundo já tinha almoçado, eu falei com ela, olha, faz um favor então, já que não começou a ser feito, suspende meu almoço, porque eu vou fazer outra coisa, todo mundo já almoçou, vai levantar, eu preciso voltar para trabalhar, e eu dou outro jeito, não é? E aí os colegas que estavam comigo falaram assim, poxa, mas, eles usam esse termo, né? Se tivesse sido comigo, eu tinha feito um barraco, né? E aí eu virei para o colega e falei assim, e em que o barraco teria resolvido? O que o barraco teria resolvido? Não é? E aí eu falei com a pessoa, né? Porque se aquilo aconteceu, não foi por uma vontade específica da pessoa de deixar você sem o almoço. Não é verdade? A pessoa, o restaurante ele vende comida. Ele não quer deixar de vender comida especificamente para você. Pelo contrário, ele quer vender mais para você. E aí, nós fomos embora dali e as pessoas falaram assim, olha, nunca mais volta nesse lugar. Os dias se passaram e depois eu voltei lá. Aí todo mundo sentou na mesa, né? As pessoas brincando comigo, vai ficar sem almoço hoje de novo, naturalmente. E aí eu falei com a menina, falei, olha, faz um favor para mim, confere se o meu pedido foi feito, por favor. Aí a moça que estava me atendendo falou assim, não senhor, eu me lembro, o senhor foi aquele senhor que ficou sem almoço da última vez. Quer dizer, desde quando eu entrei, eles tomaram cuidado de ter toda a atenção de não me deixar passar sem almoço. Mas imagina se a minha atitude fosse uma atitude ausente a de Cristo. A vontade que a gente tem realmente é de exigir aquilo que a gente considera ser o nosso direito. Não é?
Mas Cristo diz o quê? Que a gente precisa condescender com quem é o quê? Humilde. E o que é condescender? Condescender é abrir mão, né, daquilo que é supostamente o nosso direito. É perder para que o outro ganhe. Na verdade, isso é o que se espera só com os nossos irmãos em Cristo? Não, com todos. Até com aquela pessoa que eventualmente pode ter errado conosco de alguma maneira. Mas a gente consegue fazer isso sem Cristo? Em hipótese alguma. E aí, certamente, irmão, aquela pessoa que estava no carro com o irmão, em algum momento ela vai descobrir ou vai saber que o irmão é um servo de Deus. E aí ela vai falar, então agora faz todo sentido por que ele não agiu daquela forma. Que a palavra nos diz, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, né? Mas principalmente com os principados e potestades. Então, assim, às vezes isso é uma ocasião onde o inimigo pode trabalhar na nossa vida e a gente toma uma atitude que não deveria tomar, né? Não é uma atitude cristã, e aí a gente recebe um apontamento, né? Olha, tá vendo agora? Né? E isso não vai revelar Cristo em nós. E aí eu gostaria de destacar, irmãos, que o princípio norteador de todas essas ações é o amor. O alicerce de tudo isso, a base de tudo isso, é o amor. Né? Algum irmão gostaria de falar alguma coisa? Não? Eu me preocupo muito com o silêncio, sabe? Existem duas possibilidades para o silêncio numa sala de aula. Ou você sabe tudo, né? Você está entendendo tudo, ou você não está entendendo, você não está entendendo nada. Então não me deixem sozinho aqui na sala. Né? Não me deixem sozinho aqui na sala. Bom dia, fica à vontade. Eu gostaria Eu acho que aqui, Alexandre, eu acho que aqui falar. a situação vai ser o inverso disso aí, tá? Sim. Ou a gente vai se autoconfrontar, ou a gente vai se revoltar. Mas eu acho que o silêncio aqui é o autoconfrontamento. Autoconfrontamento? Tá bom, A gente precisa fazer esse Continue assim, você está indo bom para mim. Ah, tá bom. O Alexandre, Oi. Na verdade não é contestando você, mas quando você coloca o comportamento lá, resultado sem Cristo, e sempre vai ter um resultado talvez negativo, né? Não, vai ter um resultado diferente. Né? Então não vamos levar porque se vai ser positivo ou negativo. Essa parábola do bom samaritano até é muito mal visto pelos judeus, ele teve um comportamento totalmente diferente lá daqueles que eram religiosos. Então, nem sempre o comportamento de quem não tem Cristo pode ser revolta, pode ser um pouco mais, pode ser um comportamento paciente, observador, aceitação e gerar também um resultado positivo para quem esperava uma reação mais enérgica. Então, eu creio que a caminhada, né, então não estou assim. Um momento pode causar um testemunho, né, para o cristão ali, né, mas ao longo da caminhada na vida cristã vai fazer toda a diferença, porque eu posso estar com Cristo na minha constante, mas não estar num dia bom, né? E ter um comportamento que não foi legal e aquilo ali causou um resultado negativo em outra pessoa. Mas ao longo da minha vida, né, eu luto para que essa constante seja sempre e que eu tenha um comportamento em que vá causar um resultado de bom testemunho, né? E olha que interessante, irmão. E isso que eu estava falando é um ponto importante, né? Como eu falei, aqui não significa que o resultado é positivo ou negativo. Ele é sempre um resultado diferente. O resultado aqui é sempre o mesmo resultado. Em que pese
o fato do irmão não estar num dia bom, e não. Bom dia, irmão, seja bem-vindo. E não esteja num dia bom, e porventura o irmão tem um comportamento diferente, o fato de Cristo estar presente vai acusar que esse não é o resultado esperado. Na hora que você fechar ali a conta, você vai ver, poxa, a conta não fechou. O resultado não é o resultado esperado. Isso também tem muito a ver com temperamento e personalidade, né? Porque tem pessoas até que ainda não têm o conhecimento de Cristo, mas têm um bom relacionamento e até têm um bom comportamento. Claro que com Cristo a gente tenta se moldar melhor, Sim. mas a gente também encontra aquele que está em Cristo e não está neste dia tão propício, Sim. que tem reações que até dão mau testemunho. Sim. Como temos outros que ainda não tiveram a experiência com Cristo, mas por ter uma personalidade tranquila e, sabe, tem um bom relacionamento com as demais áreas, ele também às vezes dá um resultado diferente. Sim. A única questão que pode falar, filho. Aí colocando, né, você falou, o comportamento no final vai ser aquele sempre o mesmo. Ainda que você durante o dia, você esbravejou, você brigou, você reclamou, mas se você tendo Cristo, você vai parar e pensar, nossa, o que eu fiz? O que eu falei? Sim. Então você para e fala, Senhor, misericórdia. Eu fiz isso, misericórdia, vou dar uma fechada agora no trânsito. Ou vontade de apertar a pessoa ali no campo, e agora ela passa pela direita. Sim. Então você para, realmente você não está. Aí esse que seria aquela variável que você falou, o mesmo comportamento. Porque você pode agir, né, conforme seu temperamento, né, sanguíneo, você quer agir em um determinado ponto, vai falar, nossa, foi misericórdia, o que eu estou fazendo? Você respira e volta ao estado original, né? E tem um ponto importante que a irmã estava falando, que é o seguinte: às vezes uma pessoa sem Cristo, ela é capaz de produzir resultados até que a gente ache interessante do ponto de vista social. Poxa, foi educado, foi cortês, foi bondoso. Só que existe um ponto que ele é essencial em tudo isso. Por mais que esse comportamento possa parecer algo interessante, socialmente aceito e de boa aparência, nesse caso, esse comportamento ele não é feito, ele não é produzido para a glória de Deus. É um bom resultado, tá certo? Mas ele não glorifica a Deus. No nosso caso específico, todo esse resultado glorifica a Deus, glorifica a Cristo. Entende a diferença? E aí, tá fazendo bonitinho, o aspecto tá legal, mas não glorifica a Deus, né? Porque essa é a diferença essencial. Foi quando todo mundo disse aqui no princípio, quando você colocou, é fácil fazer isso? Não. É difícil. Deveria ser, mas não é. Então, no dia a dia, a gente vê as duas posições, tanto aquele que está em Cristo, tem Cristo, dando um testemunho ruim, quanto a gente vê aquele que não está em Cristo, tendo um comportamento até adequado. A gente sabe essa diferença, que tudo que nós fazemos deve convergir para a glória de Cristo. Sim. Mas como eu falei com o colega, eu falei assim, quantas vezes você está passando uma situação aí e que a gente percebe o seguinte, bota Cristo no canto um bocadinho, olha para cá agora, não. Por quê? Porque a reação é imediata. Então, mas eu acho que isso acontece com a gente porque Cristo não é a constante, Cristo é variável. Uma hora eu estou em Cristo, outra hora eu não estou em Cristo. Ó, a irmã pegou um ponto-chave. Né? Isso acontece com a gente, mas quando Cristo é constante, não adianta, porque Cristo ele padeceu todo tipo de sofrimento sem ter um bom comportamento. Ele agiu pelo reino, ele agiu Isso aí. por Deus. Fica igual a bolsa de valores, né? Sobe e desce. A irmã Isso aí. Inclusive, a irmã pegou um ponto-chave. Cristo, na fórmula,
ele não é uma variável, ele é uma constante. Todos os elementos vão variar, mas Cristo está presente e ele altera todo o processo, todo o resultado. Eu gostaria de pedir aos irmãos, um irmão que pudesse ler João 3,16, por favor. Agora essa frase é forte. É, né? Sim, pode falar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o amor de Deus, né? Ele deu o seu único filho, né? Para que todo aquele que crê o quê? Não pereça, não é isso? Mas que tenha vida eterna. E aí, Deus amou o quê? Toda a humanidade. Toda a criação. Toda a criação. Então, se o objeto que sustenta, né? Se o elemento que sustenta tudo isso é o amor de Deus é para com todos. Então, esse nosso agir, ele não é só para com os nossos, né? Mas ele é para com todos. Né? Sem exceção. Sem exceção. Sem exceção. Né? E aí, engloba inclusive aqueles que nos perseguem e engloba também o que? Os nossos inimigos. E aí é que está a tarefa difícil, né? Que está a tarefa complicada. E aí por que essa é uma tarefa complicada? Porque o ser humano, ele é extremamente ressentido. O ser humano, ele é muito cheio de ressentimento. Qualquer aresta, qualquer coisa provoca no ser humano o quê? Ressentimento. E aquele ressentimento, ele altera profundamente as relações. Às vezes é uma coisinha que aquele irmão falou. Às vezes a pessoa passou de maneira inadequada na sua frente, aquilo já cria, não é isso? Cria um ressentimento. E aí isso se torna uma tarefa difícil. Mas quando nós estamos debaixo do amor de Deus, que é esse amor que o irmão falou, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, seu único filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando nós somos debaixo desse amor, que é o alicerce de tudo isso, nós somos capazes de investir nos outros, nós somos capazes de investir no outro em nós mesmos. Mas se nós não estamos debaixo desse amor de Cristo, nós nunca vamos investir no outro. E possivelmente também não vamos investir em nós mesmos. Tá claro, pessoal? Eu consegui colocar de maneira clara? E aí nós vamos falar de abençoar aqueles que nos perseguem. Lá em Romanos 12, 14 diz o quê? Abençoai o que vos persegue, abençoai e não o que amaldiçoeis. E aí, irmãos, em Cristo, nós encontramos o possível no impossível. É possível amar o inimigo? Né? A gente está falando de uma questão, aos nossos olhos humanos, o quê? Impossível, não é isso? Impossível. Mas em Cristo, nós encontramos o possível no impossível. Existe um livro de cabeceira de muitos líderes seculares, que é o livro de Nicolau Maquiavel, não é isso? E aí tem um dizer no livro que diz o seguinte: aos amigos tudo, aos inimigos o quê? A lei, né? O rigor da lei, não é isso? Quer dizer, esse é o pensamento que norteia todo. Às vezes eu brinco e falo assim: olha, amigo meu não tem defeito, inimigo meu, se não tiver, eu boto defeito nele. Quer dizer,
Esse é o pensamento do mundo. Esse é o pensamento do mundo, que torna inviável, que torna impossível amar o outro. E aí, se a esperança em Cristo cria essa largueza de coração para nós, ela cria também a capacidade da gente bendizer o inimigo. A gente cria a capacidade de abençoar o inimigo. Porque o amor de Deus cria em nós essa largueza de coração. Cria esse coração grande, capaz de produzir isso. Por mais difícil, por mais complicado ou complexo que isso possa ser. Vamos fazer a leitura, irmãos, de Mateus 5,44, quem puder abrir, por favor. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai para que vos perseguem. 5,44? 44. 5,44. Isso aí. E aí, irmãos, então vamos lá agora também em Mateus 5, 10 a 12, por favor. E aí nós vamos ver na promessa das bem-aventuranças a reação correta em relação à perseguição. Quem puder ler, por favor, Mateus 5, 10 a 12. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Olha só. Então, é uma questão que Deus traz para nós aí na promessa das bem-aventuranças, todo esse processo em relação aos nossos inimigos, a nossa perseguição, isso gera promessa de bem-aventurança. Se formos perseguidos, se formos injuriados, né, por causa de Cristo. Alguém gostaria de falar? Alexandre de Moraes parece assim que agora está sendo a reação do nosso coração. As pessoas nutrem sentimentos, né, em relação às outras pessoas, né? Mas a nossa reação, ela já é prevista, né, irmão? Só que a questão do comportamento, por exemplo, prático é o apóstolo Pedro, né? Botou ele lá no soldado. Sim. Estava com Cristo ali, mas estava no processo ainda, né? Sim. Então esse processo ele existe na nossa vida também. A gente precisa estar atento nesse processo aí de estar melhorando a cada dia. Sim. Eu sublinhei na minha Bíblia, alegrem-se e exultem. Fala sério. Sim. Isso para mim é surreal. Eu estou lendo o livro de Neemias, né? E eu vi assim, quando ele sofre toda a formação de Sanbalate e Tobias, eu vejo um posicionamento muito maduro da parte dele, né? Ele se põe diante do Senhor, ele ora, ele não dá bola para esses inimigos, né? Ele segue o alvo. Ele construiu o muro. E ele faz, né? Ele faz porque Deus está com ele. A todo momento. Ele não fica, né, dando bola, como estão dizendo, mas ele fica de vigia, né? Ele põe esse pessoal armado, dá para construir, né? Uma mão está no muro, a outra está com a arma. E eu achei assim, um amadurecimento muito grande, né? Um cristão verdadeiro. E essas questões, irmão, como a gente está falando, se tornam distrações para o nosso alvo, que é a Cristo. Se tornam distrações para o nosso alvo, que é Cristo. Mas, professor, a gente manter o alvo, a determinação de cumprir, eu acho é possível, é factível. Agora, exultar e se alegrar é
Para mim, o discurso é muito, de Elias, muito difícil. Parece algo demais, né? Sim, Ele porque é exatamente agora. isso que a Bíblia está colocando. Aqui não tem meias palavras, irmãos. Aqui não tem é exultar e se alegrar. Eu tenho até uma dúvida em relação a isso, porque é o Antigo Testamento. E nas orações dele, ele pede que Deus pese a mão sobre eles. Porque a vingança só pertence a ele. Ele Nós pede que aprendemos isso, que a vingança só pertence a ele. Não é pra gente fazer. Mas ele, quando ora, ele ora dessa maneira. Sim. Aí, irmãos, é como a gente estava falando. Em tudo a gente submete a Cristo. A nossa esperança, ela está em Cristo. Né? A sujeição ao nosso temperamento, à nossa vontade, ela está sujeita a Cristo. Só vou ler lá Filipenses 2,5, ó. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, no nosso coração precisa haver o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Então, por mais que seja difícil, o sentimento do nosso coração precisa ser o mesmo de Cristo. E aí, quando a gente fala de dificuldade da vida, de intempéries da vida, desculpa, irmão, a gente não vai querer comparar a nossa dificuldade com a dificuldade de Cristo. Com a dificuldade de Cristo. A dificuldade de Cristo foi muito além, falando do ponto de vista prático humano, muito maior do que qualquer situação que nós venhamos a passar. Quer falar? Então, o sentimento que precisa ser o norte, a bússola do nosso coração, é o sentimento de Cristo. É o sentimento de amor de Cristo. Quer falar? Não? Sentimento de Cristo. Dizer que isso é fácil, não é fácil. Não é. Eu cheguei agora, mas sim, para pegar um pouco da agora, eu sempre me baseei em 3 coisas. Primeiro, que a Bíblia deixa claro, diz sabedoria. Segundo, ouvir, cedo para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Terceiro, uma pergunta que eu tento sempre me fazer: o que Jesus faria? Sim. Ele já fez, né? Na verdade, ele já fez. Já fez, não. O que Jesus faria? Se estivesse no meu lugar. Nesse momento. Se estivesse no meu lugar. Quando vê aquele negócio para irritar, eu tendo, eu sou um ser humano, infelizmente. Sim. O que Jesus faria? Essa é a minha pergunta sempre que tem algum problema. E a gente não pode perder o nosso alvo, que é Cristo. Pode falar. A gente tem que ver também que a gente muitas vezes tem a visão, até mais pessoa que é convertida, sem fazer tudo certo, sem fazer tudo conforme Deus quer, fazer tudo errado. E tem a consciência de fazer errado e acha que a reação das outras pessoas vão ser uma reação agradável. Não a reação da rejeição, entendeu? Que normalmente é, entendeu? Então isso me entendeu. Pô, cara, mas agora que eu estou fazendo tudo certo, que eu não estou sendo aceito, entendeu? Eu acho que não é nem só nessa perspectiva de fazer o certo e não ser aceito. É fazer o certo e não receber as bênçãos que a gente achava que devia receber. É do jeito dele, da maneira dele. Exatamente, por uma interpretação que às vezes a gente faz muito pequena ou muito cômoda da palavra. E a irmã falou uma coisa importante, é o seguinte: a nossa relação com Deus, a nossa relação com Cristo, não é uma relação utilitarista. Ela não é uma relação utilitarista, tá certo? Por exemplo, eu tenho gente, esqueci de me apresentar, tá? Eu sou esposo da Érica, tá bom? Tá aqui comigo. E pai do César e do José, que são aqueles 2 pequenininhos, né? Então, eu tenho os 2 pequenininhos. E aí, eu saio de casa. Aí o César, que é o mais velho, vira e fala assim: eu quero ficar em casa. Eu quero ver televisão. Aí o pequeno, na hora, levanta a mão: eu quero ir com meu pai. Por quê?
Ele já descobriu que se ele sai com o pai para a rua, ele sempre volta, né, Fábio? Com alguma... Ele vai se dar bem, né? Ele volta com alguma coisa. Por mais que seja meu filho, por mais que eu ame, que ele me ame, ainda assim, ele percebe alguma recompensa, né, irmão? Ele percebe alguma roupa. Peraí, se eu for com ele, de repente eu vou voltar lá com um brinquedo. Eu vou voltar. Eu vou voltar com um picolé, eu vou voltar com um brinquedo, eu vou voltar com alguma coisa. Não é verdade? Porque a nossa natureza é uma natureza que estabelece relações harmoniosas, né? Assim, a harmonia acontece, o processo harmonioso acontece baseado, muitas das vezes, numa questão utilitarista. Uma questão utilitarista. E essa não é a nossa relação com Deus. Fala que o Escrituroso fala, desejai que seja pai, porque é grande o vosso galardão no céu, né? No céu. E as pessoas procuram, né, o galardão, receber galardão, né? Aqui na terra. Embora a gente tenha visto isso aqui. Eu acho que no momento que a gente olha para Cristo, a vida da gente já é abençoada. Mas não é esse, não é esse o galardão que Cristo tem. Sim. E na verdade, até. Pode falar, eu acho que alguém já comentou sobre essa exaltação. Vale se lembrar, né, que essas bênçãos são perseguições por causa da justiça. Não se engane, né? Não é alguém que está arrastando perseguição, mas sobre ele. E por causa da justiça, está falando de Cristo, da justiça de Cristo. Sim. Buscar o reino de Deus é a sua justiça, ou seja, aqueles que são justificados por Cristo, Sim. uma vez vivem uma vida justa, de testemunho, né, que foi cancelado seus crimes diante de Deus, mas há muita raça. A pessoa que arrasta perseguição. Às vezes é só uma briga de vizinho. E a pessoa às vezes atribui, acha que você é resultado, não é por causa de Cristo. Então, é um processo. Quer dizer, nós estamos longe, milhas, quilômetros, de ser perseguido por causa de Jesus. Muito longe. Né? Sim, é um processo natural do dia a dia. Mas longe? Sim. Longe, porque a igreja está totalmente omissa do seu testemunho aí fora. Se você andar por aí, eu que ando é eu. Então, perseguição por causa de Cristo é bem difícil. Pode até haver uma bem de leve, talvez no trabalho, né? Mas a gente tem que ficar atento se realmente nós entendemos no discernimento se a perseguição é por causa da justiça ou não. Senão, a gente vai ter um problema no trabalho e a gente vai achar que aquilo ali é por causa da justiça, por causa do evangelho de Cristo. Não é. Porque nós estamos longe disso aí, né? Isso está bem longe de nós, em outros países, né? Mas aqui é bem raro, né, que a gente seja derrame uma gota de sangue quase Jesus. Pode até acontecer, isso não deve estar longe, né? Mas a pura verdade é que ser perseguido por causa da justiça, para a gente exultar a Deus, a gente está bem longe. Pode estar acontecendo aí, né, bem esporadicamente em algum lugar, mas por causa de Cristo, Jesus disse, aquele que envergonhar de mim, lembra? Envergonhar era dele, mas não só de mim, das minhas palavras. Né? Muita gente, hoje a gente fala a palavra de Cristo aí, todo mundo sabe, quanto mais nessa época agora. Se você na escola falar algumas palavras de Cristo aí, meu amigo, exceção vai vir. Mas nós não temos palavra. Por isso não tem perseguição. Mas com certeza ela virá. Se nós realmente posicionarmos e falarmos as palavras que Cristo disse, meu amigo, eu vou te falar. Pode esperar a gente praticar, né, realmente o amor por causa da justiça. E aí agora vai entrar realmente um amor sobrenatural. Aqui ele falou do impossível, né? O impossível. Você fala, será que eu vou aguentar? E realmente eu tenho essa questão. Eu falo, será que eu vou aguentar? Realmente ser perseguido, né, por causa de Jesus? Então aí é um privilégio, a gente vai exultar, aí nós vamos exultar, né? Aí é hora de soltar foguete, né? Fui perseguido por causa de Jesus. Aí nós vamos, né, ficar felizes, mas eu vejo que isso ainda está longe. Eu tenho acompanhado alguns vídeos da missão Portas Abertas. E tem sido muito comum em todos os vídeos que eu assisti até agora, pessoas que tiveram suas filhas que foram violentadas, estupradas, assassinadas, filhos tirados de dentro de casa, pessoas que foram espancadas por causa de servir a Cristo. Né? A intenção é que a pessoa negue a Cristo, deixe de ser cristão, volte a ser muçulmano.
não pratique a religião cristã, não fale de Cristo, não leia a Bíblia. E essas pessoas, em todos os vídeos que eu assisti até agora, essas pessoas, elas nunca pedem pelas suas filhas que estão presas, que estão sendo violentadas, ou se que foram espancados, que foram maltratados, que não podem voltar para casa, que perderam todos os seus bens. Eles pedem pela conversão dessas pessoas que praticam tais atos, né, de crueldade com eles e com as pessoas que praticam, que pregam o Evangelho. Então, assim, essas pessoas que vivem uma perseguição por Cristo, elas demonstram pelo menos uma facilidade de cumprir o que os versículos dizem, né? O 11 e 12, né? São felizes quando perseguidos por causa de Cristo. E elas se alegram, elas se exultam em estarem sendo perseguidas aqui nessa terra por causa de Cristo. Perdem tudo, mas porque precisam negar Cristo. E elas se negam a negar Cristo. E eu acho que a gente aqui, pelo menos aqui no Brasil, pelo menos aqui em Rio das Ostras, a gente não sofre esse tipo de perseguição. A gente não tem. A ofensa é por aquilo que a gente tem, que a gente quer ter. E aí, irmã, uma coisa que é interessante a gente pensar é o seguinte: eu não posso olhar, será que eu vou suportar quando isso vier? Isso é algo que só saberemos se acontecer, quando acontecer. E saberemos não pelos nossos méritos ou pela nossa força. Né? É o que o irmão falou, é muito genuíno. Olha, eu não sei se eu vou suportar, mas como indivíduo, como ser humano pobre que sou, realmente eu preciso ter essa dúvida. Porque, como o pastor Paulo falou, olha, não é o melhor de nós. O melhor de nós não é nada. O melhor de nós não é nada, não significa nada. Isso não é verdade? Não significa nada, pode falar, irmão. Assim, eu até entendo que eles colocaram da perseguição direta ao cristianismo. Isso aí é uma perseguição direta ao cristianismo. Mas nós, levando para outro âmbito, nós já sofremos perseguição sim por causa do cristianismo, por causa do nosso comportamento. Eu vou citar um exemplo. Você está em uma empresa, e aí aquela empresa chega um fiscal que quer ganhar um contrato. E aí ele te oferece uma propina. E você não aceita aquela propina. E o outro colega seu, não pega, isso não tem nada a ver, você é bobo. Então, ali já começa eu estou dando um exemplo simples, gente, mas que acontece. Ali já começa uma perseguição por você ser cristão. Sim. Ali já começa um olhar diferente por você não fazer o que o mundo acha que é comum que seja feito. Que você tem que aceitar, que você tem que não esquentar. Então, a perseguição cristã nesse aspecto começa com o seu comportamento de negar aquilo ali. E muitas das vezes você começa a ser excluído dos grupos, dos bolinhos. Por quê? Porque fulano é diferente. Isso é uma perseguição cristã, eu vejo assim. Isso já é uma ação do nosso comportamento que Cristo está como constante em nossas vidas, que não está na do outro, e ele já enxerga a gente como bobo. Quer ver uma outra dificuldade que a gente tem quando alguém tem uma causa contra ti? E você sabe que, entre aspas, no nosso meio humano, a gente está certo. E Deus fala para você, vai lá e pede perdão. Mas Deus, a gente fica relutando. E eu pedi, mas eu estou certo. Não, o Espírito habita em você, não é nele. Então você tem que ir lá e pedir perdão. E você faz e toma essa atitude, e aquela pessoa nem esquenta, ainda fala para outra assim, é muito bobo, né? A gente, sério, gente, a gente é taxado mas a nossa, como bobo. Olha que interessante a resposta que a irmã Conceição, a resposta que a irmã Conceição trouxe, né? Mesmo diante daquelas circunstâncias, eles oravam para que eles, então, esse indivíduo que produz esse mal, fazendo isso, talvez você dialogar com ele a respeito do que ele está fazendo, pode até surtir algum efeito, ser positivo de alguma maneira, mas o importante é orar para que ele se converta. Porque na natureza humana dele, a nossa argumentação
não valerá de nada, a não ser a intervenção de Cristo na vida dele. Um outro irmão queria falar. Não, só para finalizar. Então, assim, o que eu vejo? Eu entendo o que eles colocaram, mas em uma proporção menor. Mas nós já sofremos perseguição por agir correto. Em níveis diversos. Sim, em níveis diferentes, mas como cristãos já sofremos. Sim, mas eu... Desculpa. Hoje em dia a gente tem um caso que trabalha em empresa multinacional e tal. A gente tem um caso muito sério, que é a questão do homossexualismo. E quando você tem um cargo de chefia e tal, você tem que ter muito cuidado. Você é evangélico, todo mundo sabe que você é evangélico. O fato do rapaz ou da moça ser homossexual, cria-se, você pode ter responder processo porque a pessoa acha que você está perseguindo ela porque ela é homossexual. Eu conheço casos de pessoas que foram levadas por pais porque ela é cristã e ela está me perseguindo porque eu sou homossexual. E ali, como você vai se defender? Só Deus. Só Deus. É interessante a gente raciocinar o seguinte: a gente percebe que essa perspectiva da perseguição, né, de você achar que está sendo perseguido, não é algo que só acomete ao cristão. Né? Você está vendo, olha, o irmão foi muito claro, isso não necessariamente é uma perseguição, mas eu me sinto perseguido. Mas, por outros lados também, você não está perseguindo, mas aquele indivíduo também se percebe, perseguido. Então, é como a gente estava comentando, a atitude, como a irmã Conceição falou, de orar pela conversão, né, daquela pessoa para mudar aquela situação é algo mais importante do que necessariamente essa percepção de estar sendo perseguido e nutrir sentimento. Quem estava na fila? O irmão aqui, comigo? O irmão lá atrás? O irmão lá atrás. Não, eu vou comentar o que o pessoal fala, eu conheço também, eu vejo ela diariamente, acontece comigo. Mas eu sou obrigado a concordar com o Marco. Não chega perto do que acontece lá fora. Sim. Não chega perto. Sim. O gênero do legal que ele falou, acontece aqui, acontece muito. Eu recebo diariamente isso. Sim. Né? Agora o detalhe é o seguinte, no que a gente está focando? Sim. Agora, tem muita gente que fala contra, fala mal, e tem muita mais gente que não sai bem. Então eu esqueço. Sim. Ele está falando, mas esqueça aquela ofensa. Você desvia o seu foco. Porque senão, né? Acho que a gente fazer para a gente diferenciar, por exemplo, o que ele falou é muito legal, realmente a postura é nossa. Mas tem muitos ateus, eu já conheci ateus, conheci assim, pessoal. Eu cheguei a achar que deve ser crente. Então tem muitas coisas morais. É o que a gente falou. Coisas morais que fazem parte da nossa obrigação como cidadão. Mas não vai glorificar. Mas não vai glorificar Deus, porque as palavras de Cristo é que vai fazer a diferenciação. Porque Jesus era aplaudido demais até abrir a sua boca. Não sei se você sabe disso. Quando Jesus abria a boca, meu amigo, a coisa é complicada, queriam matá-lo. E com nós não vai ser diferente. Se nós usarmos as palavras de Cristo, eu não estou querendo que ninguém seja perseguido, mas é a realidade. As pessoas que lá fora estão sendo maltratadas em lugares hostis, né? Hostilidade, tudo isso, é porque diretamente, né, eles tentam até esconder de repente, né, nós temos que ter, né, sabedoria como nós vamos lidar com situações, né, que a gente precisa trabalhar, né? Mas vai chegar a hora que não vai ter como, né? Para fazer a diferenciação, você vai ter que se identificar. Se identificar e a coisa, entendeu? Fica diferente. Só para a gente pedir perdão ao irmão lá, tipo assim, eu não concordo com ele dizer que a igreja está omissa. Eu fui alcançado por Cristo porque alguém se posicionou e falou de Jesus para mim. Se seus filhos, seus esposos, suas esposas, alguém foi alcançado por Cristo, alguém se posicionou. Então, o que a gente está sofrendo é uma crise institucional, né? De poderes, de igrejas locais, de pessoas, né, que se dizem pastores, se dizem líderes, ou até crentes que se corrompem, e aí defama a igreja. E também a questão aí institucional que a gente está sofrendo, até que a irmã falou aí, sobre essa questão aí de gênero, né? Então, na verdade,
Cristo ele não foi contra as instituições, ele pregou para pessoas, e pessoas foram sendo transformadas. Isso é igreja. Então, falar que a individualidade não está sendo perseguida numa igreja, é igreja. O que o irmão falou aqui está certo. Né? O que a irmã falou ali dentro da empresa dela está certo, isso é igreja. Então, pode ser um ponto, mas é a igreja que está sendo perseguida. Se eu for combatido, outros vão deixar de receber a Cristo. Então, eu creio que a igreja não está omissa, ela está avançando, ela está crescendo. A questão é essa questão da qualidade dessa constante de Cristo em nossas vidas para testemunhar e pessoas sendo transformadas. Aí sim, aí a coisa vai sendo multiplicada como uma célula. Aí no Brasil, o mundo pode ser, mas a gente sabe que o mundo já é maligno. Então a gente tem que cair nessa realidade e vai ter uma hora que vai ter a perseguição generalizada, mas enquanto isso não chegar, então, será que eu vou estar pronto? Eu tenho que estar pronto hoje. Hoje eu vou estar embaixo lá, o que o irmão falou. Eu, quando me converti jovem, vivia no meio da rapaziada que usava droga, bebia, jogava futebol, não ligava para nada. As pessoas foram se afastando de mim, porque eu fui falando de Jesus, quando eu vi, cadê aquelas pessoas? Porque elas estavam, eu sentava para almoçar no trabalho, o cara pegava a cerveja e botava do meu lado, aí, essa aqui é sua, eu paguei, o cara nunca pagou a cerveja para mim. Sim. Porra, então, o cara nunca pagou, agora que existe, então, se eu for combatido, outras pessoas não deixariam de receber a Cristo. Sim. Existem vários níveis, né? Várias formas dessa essa perseguição se apresentar de maneira mais branda, menos branda, mas enfim, as formas como essas coisas são trabalhadas são diversas. Eu vou ler aqui Tiago 3, de 9 a 12. Né? Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figo? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Aqui nós estamos falando, no nosso estudo, daquilo que sai da nossa boca. Né? O texto fala de bendizer, né? De não amaldiçoar. E aí é importante a gente prestar atenção com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente diz, a forma como nós nos conduzimos em relação às autoridades. Como é que eu lido com as autoridades? O que eu falo do pastor? O que eu falo do prefeito? O que eu falo do síndico do prédio? O que eu falo do meu chefe, do meu coordenador, do meu trabalho? O que eu falo dessas pessoas? O que eu falo com as outras pessoas? De que eu falo com as outras pessoas? Porque a palavra diz, olha, pode uma fonte produzir água doce, né? E água amarga? É possível isso? Então, o zelo com aquilo que nós dizemos vai impactar diretamente no fato de nós abençoarmos aqueles que nos perseguem ou amaldiçoar aqueles que nos perseguem. Na dúvida, é melhor até nem falar nada, não é isso? Na dúvida, é até melhor não falar nada. Nós vivemos numa sociedade ávida por se expressar, ávida por falar, mas muito pouco preocupada com aquilo que ela fala. Ela quer falar, mas ela não tem compromisso com aquilo que ela fala. Ela não se preocupa com o que ela fala. Né? Se você chegar no trabalho amanhã e falar assim, né? Olha, eu peguei um engarrafamento enorme hoje. Olha, o engarrafamento, ele estava ali se eu fosse para Macaé, ele estava ali na Lagoa de Moacica. Aí outro vai levantar e vai falar assim, olha, eu vi no engarrafamento e estava muito ruim. Eu peguei esse engarrafamento em Mar do Norte.
Aí o outro vai falar assim, olha, eu também estava nesse engarrafamento e eu peguei ele já aqui, ó, no cemitério aqui, ó. Aí o outro vai chegar ao ponto de dizer, olha, esse engarrafamento eu peguei quando eu abri o portão de banheiro de casa. Quando eu saí de toalha do banho, já estava engarrafado. Não é isso, irmão? Aí é quando tem muita Não é gente. isso? Eu estou me equivocando aqui ou... A necessidade que a gente tem de participar, de se expressar de alguma forma, sem necessariamente ter um compromisso com aquilo que a gente está falando, sem necessariamente ter um cuidado com aquilo que a gente está falando. E isso vai impactar diretamente, em bem dizer ou mal dizer, aquele que nos amaldiçoa. Irmão, pois não? Óbvio que a gente tem que ter um compromisso de viver aquilo que a gente fala. Com relação à autoridade, né, a gente está submissa à autoridade, às vezes não, a autoridade não tenha sido estipulada por Deus. Isso, a gente tem que estar obediente. Mas no que tange a vida espiritual, a gente também tem que ter sabedoria em se posicionar naquilo que está errado. Porque João Batista chegou diante daqueles autoridades toda aí e chamou todo mundo de raça de víboras. Então ele se posicionou, ele tinha a vida diante de Deus. Então ele se posicionou, vocês estão errados, vocês são falsos. Posicionamento espiritual. Então eu não posso ser conivente com aquilo que está sendo pronunciado de erro. Tem que contrapor aquilo ali mesmo, tem que chegar aí e falar você está errado. Você tem que posicionar. Mas aí a gente tem que prestar atenção no seguinte, a fala dele era uma fala de compromisso, porque não era uma fala leviana. A gente está falando de você ter uma fala que seja leviana ou sem compromisso. Né? Irmãos, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Fácil? Isso é fácil, né? Difícil. Isso é fácil. É fácil? Chorar também é fácil. Quer ver uma coisa, irmãos? Olha que interessante. Talvez seja mais fácil chorar com os que choram. Talvez seja mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Por que isso? A maioria do ser humano quer ver o outro bem, né? Isso aí. Poxa, esse irmão meu foi embora, gastou tudo, não é verdade? Que tinha, agora você recebe ele de volta, poxa, o que eu queria mesmo é que ele tivesse mal, né? O significado, né? A entrelinha do texto está dizendo assim, olha, melhor fosse que ele estivesse mal, que ele tivesse como se estrepado. Não existe, não aconteceu felicidade pelo fato de que ele está alegre, de que ele está bem. Basta o irmão estar bem, está alegre, está sendo bem sucedido nas suas ações, né? Que aquele bichinho, né, da inveja começa a carcomer a pessoa. Pode falar. Pode ser uma coisa dessa? É isso. Conseguiu e eu não consegui. Eu faço a mesma coisa. Eu faço o trabalho também, faço tudo que faz e não consigo conseguir. Mas logo fala que ela reclama. Logo você Como que isso aconteceu? Pior, ele deve ter trapaceado para ter conseguido isso. Logo que chega o lamento do outro. Ele está fazendo alguma coisa errada para ter. Ele deve ter feito alguma coisa errada para estar sendo bem sucedido. O Deus tem seus favoritos. Oi? O Deus tem seus favoritos. Então, é mais fácil, irmãos, chorar com aqueles que choram do que se alegrar com aqueles que se alegram, né? Está aí no nosso texto de Romanos 12, 15. Tende
o mesmo sentimento uns para com os outros. Não é? Eu também, né? Eu sou professora. Tem aqueles alunos perfeitinhos, quietinhos, fazem tudo, tem aqueles abençoados que vão para testar o seu 60 vezes 7. Mas aí eu já coloquei a coisa, não, é aquele que precisa da minha atenção, do meu amor, né? E eu vou orando. Nada na cabeça dele. Então, vai. Pode falar. Sim. Cada um tem seu posicionamento, mas é um momento de questionamento, né? Estou dizendo aqui que chorar com os que choram é uma situação assim que na prática você é muito mais difícil de acontecer. Partindo para o lado de que tem um irmão que está aqui, ó, precisando de uma necessidade, está passando por um período difícil e tal. Chorar de WhatsApp, mandar mensagem, dizer que ora, está muito bom, muito fácil. Mas você chegar junto, fazer uma visita, ajudar no que precisa, é bem mais complicado. Mas nós estamos vendo isso aí na prática. O grau de humanismo da sociedade e de individualismo chega a um patamar tão exacerbado que o mínimo que seria chorar com os que choram já está difícil. Né? Nesse tópico aí eu entendi também assim, tá tudo bem comigo, com a minha família, aí vem os amigos, vem todo mundo tá comigo. Quando eu estou passando por um problema, uma tribulação, cadê os amigos, cadê a família, cadê o chorar com os que choram? Esse é o Aí, irmãos, falando do ponto, né, que é tende o mesmo sentimento uns para com os outros, eu vou citar aqui Ronald Sider, que foi um teólogo importante, diz o seguinte: a unidade é o compartilhar incondicional de nossa vida com os outros membros do corpo de Cristo. Então, ter o mesmo sentimento uns para com os outros se resume na palavra unidade. A unidade, ela é uma parte sem divisões, uma parte sem fracionamento, sem acoplamentos. A unidade é uma peça só, é um elemento só. É o que a gente chama de integralidade. Né? Nós falamos de sermos cristãos em tempo integral, ou seja, ser cristão a todo momento, ser cristão a todo instante, em qualquer momento da vida. Eu sempre digo o seguinte: olha, se um indivíduo, se um ser humano morrer na estação espacial, né, se ele morrer sem Cristo, ele vai para o inferno. Se um cristão morrer lá na estação espacial, ele vai estar com Cristo, ele vai para o céu. Não importa, a gente tem essa perspectiva, né, da realidade. Eu me ausentei de tal situação, eu não estou em tal lugar, eu não estou participando. E aquilo te ausenta dessa situação, dessa percepção de ser um cristão integral, dessa unidade. Eu sempre digo, se eu chutar a parede, eu vou machucar o pé, mas o meu corpo todo vai sentir. Então não adianta nós produzirmos distinção entre nós. Nós precisamos ter o mesmo sentimento uns para com os outros. E qual é o padrão desse sentimento? É o sentimento de Cristo. É o sentimento de Cristo uns para com os outros. Professor, Pois não? aqui na nossa revista, a unidade é o compartilhar incondicional de nossa vida com os outros membros do corpo de Cristo. Eu percebo que a unidade é uma questão que a gente constrói. Sim. Ela Não é algo instantâneo. Um dado modalista, o que acontece? Ela é construída. Constrói de que maneira? Compartilhando. E
o que eu percebo hoje, a nossa dificuldade de compartilhar. Jesus Cristo, ele compartilhou a palavra de Deus conosco. Ele fala que as palavras que ele dá, ele mesmo fala que as palavras que ele nos trouxe, ele as trouxe de Deus, Deus deu para ele que ele nos deu. E essa coisa do compartilhar hoje, eu acho desafiador. Porque compartilhar significa você se abrir. Você se possibilitar a fazer vínculos, estabelecer vínculos. E esse é um desafio muito grande. E não é só lá fora, não, irmãos. É aqui dentro também. Tá? Quando vem, aí eu vou puxar a sardinha para a gestão da igreja, quando ela vem com essa ideia dos pequenos grupos, é para isso. E às vezes nós não estamos muito afim de compartilhar. Porque compartilhar não é só aquela coisa boa que nós somos, né? Aquele crentão, todo santarrão. É compartilhar quem eu sou. No meu cotidiano, e pedir, olha, me ajuda, porque eu não estou dando conta. Então, assim, essa questão da unidade, a gente precisa ficar atento quando fala que é só uma citação, mas quando eu penso no que Jesus falou, que ele falava que era sempre a palavra de Deus para mim, para o mundo, eu preciso ter essa noção de compartilhar. Porque às vezes a gente também, até mesmo, isso acontece dentro da igreja, e lá fora também, a gente entra numa postura de tão, como eu vou colocar? Tão superior. Blinda. A gente se acha blindado. A palavra correta é blindado. A gente meio que se acha blindado ou a gente se blinda. E as pessoas de fora, elas não conseguem ver em nós uma humanidade que é frágil, uma natureza que é pecaminosa, mas que Cristo é que faz a diferença. Faz a diferença. Então, assim, eu me preocupo um pouco com essa questão de unidade, de compartilhar, porque eu acho que essas duas palavras, elas precisam estar juntas, porque senão não funciona. Eu vou ler aqui, irmãos, 2 Coríntios 13:11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Então, nós precisamos ser de mesmo parecer. Desculpa, 13:11. 13:11. E aí, dando prosseguimento, irmãos, um outro ponto é sermos condescendentes com aqueles que são humildes. O que é condescender? É abrir mão da minha prerrogativa, é abrir mão daquilo que eu acho que é primeiro meu. É abrir mão daquilo que eu acho que é o meu direito para que o outro passe na frente. E aí é importante que talvez determinados títulos, determinadas liturgias, determinadas aristocracias referentes a irmãos que sejam talvez mais privilegiados do que o outro em algum sentido, isso é necessário ficar fora da nossa vida cristã. Né? Porque aqui e fora também somos todos filhos de Deus, somos todos iguais perante Cristo. Cristo nos tornou iguais. Então, os títulos que eu tenho, o saldo da minha conta no banco, isso não me coloca em posição melhor do que ninguém em nada, dentro do corpo de Cristo e fora também. Porque esse é o nosso comportamento lá fora, condescender com aquele que é mais humilde. E aí, eu sempre digo, as tarefas simples, elas abrem para nós a ocasião para nos despojarmos de nós mesmos e darmos ocasião para que Cristo trabalhe em nós. O mesmo comportamento com o diretor da empresa, com a senhora que está limpando lá. Né? Um último ponto, que para nós é importante, é o fato de não sermos sábios aos nossos próprios olhos. Tá? Para o nosso estudo é de fundamental importância que nós não sejamos sábios ao nosso próprio, à nossa própria percepção. Né? A gente abre um lugar para a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, que vem de Cristo, e não a nossa humana. A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre tendo a oportunidade
de receber do irmão, né, de receber de Deus algo novo e que vai nos transformar. Tá certo? Irmãos, eu teria muito mais coisa para falar, porém eu não gostaria de extrapolar o nosso tempo da escola bíblica, mas gostaria de deixar aqui 3 pontos importantes para que a gente guarde, né? Após esse estudo, irmão, nós vamos ser capazes de conhecer a força que existe na moderação, importar-se genuinamente com as pessoas que são amigas ou não, e demonstrar amor sincero e fraternal para com todos. Então, no estudo de hoje, ele nos ajuda, né, ele nos capacita a conhecer a força que existe na moderação, importar-se genuinamente com as pessoas que são nossas amigas ou não, são próximas a nós ou não, e demonstrar amor sincero e fraternal para com todos. Bom, e aí, irmãos, eu gostaria que o irmão se sentisse tocado, fizesse uma oração para que a gente possa encerrar a nossa classe. Pode dar uma palavra rapidamente? Pode. Não está dentro do assunto, mas o texto foi lido, só deixar uma observação. Não vamos ler a Bíblia sem o versículo, sem levar em consideração o contexto. Sim. Vou dar só um exemplo rapidamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, e o próprio João escreveu: não ameis o mundo, nem as vossas coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o Pai não está nele. Então, o cuidado de não levar o contexto em consideração do texto está dando, tá, irmão? Tá ótimo. Bom, quem puder orar. Deus, nós te agradecemos por esta manhã estar na tua casa, para te louvar e agradecer o teu nome, Deus, aprender mais do Senhor. Ó Pai querido, tudo que foi dito aqui, Deus, possa penetrar no nosso coração, que possa, Deus, transformar a nossa vida de forma que as pessoas sejam abençoadas pelo Senhor. Ajuda-nos, Deus, no nosso comportamento, no nosso agir, nas nossas reações, naquilo que nós vimos, daquilo que nós sofremos. Ó Pai querido, para que possamos, Deus, a cada dia refletir a pessoa do Cristo Jesus e que desejamos ser sal nessa terra, a luz deste mundo. Perdoa os nossos pecados. Muito obrigado pela palavra, pelo irmão que está à frente. Que possa, Deus, a cada dia usá-lo de forma abençoadora. Deus, nos ajuda nessa comunhão, nessa unidade que é viver com o Senhor. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela presença de todos.